Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos no livro de Daniel. Hoje nós vamos encerrar o livro de Daniel estudando o capítulo 12. Você que já cumpriu a jornada aqui no livro de Daniel é convidado a experimentar o nosso estudo sobre o fim dos tempos. Nós vamos falar sobre escatologia hoje, conforme o livro de Daniel nos apresenta. E você que ainda não viu os outros vídeos, não participou conosco dos outros devocionais, então veja os outros vídeos. Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 11, tem muita história para contar e tem aí os vídeos à disposição de vocês, é só acessar a nossa playlist. Vamos lá, Daniel capítulo 12, versículo 1 diz a palavra do Senhor: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Meus queridos, esta palavra foi dada a Daniel, vejamos aqui, em visão. Lá no capítulo 10 começa a descrição dessa visão. Lembram-se que o Daniel estava nessa visão à beira do rio Tigre e ele vê um homem vestido de linho e um anjo, Gabriel, que vem trazer esta mensagem acerca do fim dos tempos. A mensagem é completa, é uma mensagem muito descritiva, com muitos detalhes, e esses detalhes foram cumpridos à risca, conforme nós podemos analisar e comparar. A história nos informa tudo isso. Já no capítulo 12, nós vemos coisas futuras. Nós percebemos aqui que Daniel fica angustiado com tudo que ele ouve. De acordo com essa mensagem, ele considera as coisas muito extraordinárias e ele fica um pouco ansioso com todos esses acontecimentos. Aliás, não só Daniel, mas ao lermos a palavra de Deus, muita gente pode ficar ansiosa pensando quando será que vai acontecer tudo isso que está descrito aqui na palavra de Deus. E, na verdade,
Deus está tranquilizando aqui o coração de Daniel, dizendo o seguinte: não precisa se preocupar, fique em paz, viva a sua vida, siga o seu caminho, porque essas coisas vão demorar um pouquinho para acontecer. Você vai descansar e no final desses dias, então, quando tudo isso acontecer, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. E assim encerra o livro de Daniel. Ou seja, esse conceito da ressurreição é aqui já colocado como algo real. No Antigo Testamento todo nós vemos alguns protótipos, né, dessa doutrina da ressurreição, mas nem todos os pais da igreja, nem todos aqueles personagens, né, os pais da fé, enfim, Abraão e outros aqui, experimentaram essa doutrina, ou o mesmo Moisés pôde colocar essa doutrina em forma descritiva, e aqui você vê que não fala de ressurreição, mas chama de acordar, ou seja, há aí um período em que a pessoa ficará dormindo, né? Segundo o livro de Daniel, conforme nós estamos lendo aqui no capítulo 12. Então, analisando esse capítulo, nós vamos ver também que haverá um tempo de angústia. Então, o período em que Miguel, o príncipe que protege o seu povo, esse anjo, né, que é tido também como arcanjo, a Bíblia o chama de arcanjo, esse arcanjo, que é Miguel, ele luta pelo seu povo e ele anuncia que haverá esse tempo de angústia. Então, a grande tribulação vai chegar aqui na terra, e quando essa tribulação passar, haverá então uma ressurreição. Alguns serão ressurretos para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então nós vemos aqui uma clara referência ao julgamento que Deus pronunciará, conforme está descrito lá nos capítulos finais do livro de Apocalipse. Nós vemos este trecho do livro de Daniel muito conectado com o livro de Apocalipse, pois essa revelação aqui, essa profecia é escatológica, trata do fim dos tempos. E nós percebemos aqui que esse livro de Daniel foi escrito cerca de 500 e tantos anos aí antes de Cristo, e olha só, o livro de Apocalipse escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Então, o que separa esses dois livros aí, o tempo em que é separado por esses dois livros aí é cerca de praticamente 600 anos. Então, olha só a diferença de tempo e como Deus confirma todos esses acontecimentos por meio da vida de Daniel, por meio da mensagem de Daniel e por meio da mensagem de João, que escreveu o livro de Apocalipse. E nós temos aqui Daniel conversando com o homem vestido de linho, perguntando quando vai acontecer essas coisas. Primeiro o anjo pergunta e depois Daniel também pergunta para o homem vestido de linho quando aconteceria essas coisas. E aí o homem diz que acontecerá, que haverá um tempo, tempos e meio tempo, e nós já tratamos disso aqui no vídeo, onde nós falamos sobre a grande tribulação. Então, esse período de 7 anos, que é um tempo, meio tempo seria 3 anos e meio, né? Então, tempos aí seriam divisão de 2 tempos, 3 anos e meio no primeiro tempo, segundo tempo mais 3 anos e meio. Então, essa grande tribulação será dividida em 2 partes, e na primeira parte, na primeira metade, será um tempo de muita angústia, muita perseguição. O anticristo tomará o poder. Então nós vemos aqui descrita a ascensão do poder do anticristo. Será uma figura ditatorial, alguém que tomará o poder de praticamente todo o mundo, e esse ditador com poder
para tomar decisões por todo o mundo, romperá a sua aliança com Israel. Rompendo essa aliança com Israel, ele se torna inimigo número 1 de Israel, inclusive de Jesus Cristo, e se torna aí a figura mais temida de todos os tempos, a figura do próprio Anticristo. Aqui no capítulo 11, nós falamos sobre a figura do Anticristo relacionada a Antíoco Epifânio, aquele mesmo que queimou um porco no altar lá no templo de Jerusalém. Nós vemos que o templo será reconstruído no fim dos tempos e haverá também um novo sacrilégio, ou seja, haverá um novo sacrifício aí impuro, queimado, oferecido no templo, e quando isso acontecer, será então o início da grande tribulação aí, né, o período da grande tribulação, e todo o sacrifício será cessado por um tempo. Quando isso acontecer, também nós veremos que haverá uma perseguição muito forte contra o povo de Deus, mas o povo pode ficar tranquilo, pois nenhum fio de cabelo será atingido, conforme os textos dos evangelhos, né? Então as pessoas podem ficar tranquilas, não precisam ficar angustiadas. Além disso, muita gente não entende, mas o livro de Apocalipse não foi escrito para colocar medo em nossos corações. Ao contrário, foi escrito para trazer consolo para os cristãos daquela época que estavam vivendo uma perseguição tremenda em relação ao cristianismo. Ou seja, nós podemos colocar o nosso coração diante do Senhor, ter muita paz em relação a tudo o que nós fazemos, né, em relação à nossa vida. Nós podemos seguir o nosso caminho, porque esses tempos de angústias vai acontecer, mas nós seremos protegidos pelo Senhor nosso Deus e também pelo arcanjo Miguel, que nos protege, né? Protege o seu povo. E diz aqui que haverá 1.290 dias, depois 1.335 dias. Uma conta aqui meio esquisita, só fala que haverá esse tempo, mas não fala os detalhes, né? Nós não temos os detalhes bem claros do que acontecerá nesse tempo. Nós sabemos que Deus, ele age, né, na história da humanidade, e ele tem o seu próprio tempo. Então, algumas coisas acontecerão em dias marcados. 1.290 dias será então 30 dias após o final da grande tribulação, algum evento acontecerá, e 1.335 dias é o equivalente a 75 dias após a grande tribulação, o fim dos 7 anos descritos aqui como um tempo de grande tribulação, um tempo de angústia, tempos do fim, conforme Daniel assim o chama. Amém, irmãos? Nós podemos ter paz em nossos corações, tranquilidade, porque o Senhor nos protege, o Senhor cuida de mim, cuida de você, e Ele estará conosco para todo sempre. Basta nós confiarmos nesse imenso poder e sabermos que todas as promessas de Deus se cumprirão. Então nós estamos aqui estudando essa palavra para que, como sábios, nós estejamos preparados para esse tempo. Diz aqui o versículo que que aquele que é sábio vai entender essas coisas, né? No versículo 10, muitos serão purificados, alvejados, refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Então eu e você temos que agir com sabedoria, estudarmos a palavra de Deus, entendermos, interpretarmos todos os sinais que Deus tem enviado ao seu povo, para que possamos enxergar e nos preparar para esse tempo de angústia, para esse tempo do fim. Muita gente me pergunta, mas essa pandemia que a gente está vivendo, isso é um sinal do fim dos tempos? Meu querido, minha querida, uma coisa eu posso dizer, hoje nós estamos mais perto do fim do que ontem, e amanhã nós estaremos mais perto do fim do que hoje. Então, que o nosso coração esteja preparado e o nosso coração esteja conectado com Deus, nosso espírito conectado com Ele, para que possamos enfrentar todos os tempos de angústia, sejam eles quais forem. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado a Deus, porque a sua palavra é completa, o Senhor pensa no passado, no presente, no futuro e o Senhor cuida de cada um de nós. Temos vivido tempos difíceis, mas o Senhor está conosco e isso conforta o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, no dia de hoje, que possamos glorificar o Senhor e nos preparar para o encontro contigo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal e de compartilhar esse vídeo. Um forte abraço, tamo junto e tchau.